Geralmente, a gente usa o termo refratariedade para se referir a aqueles casos que eles já passaram por um tratamento e não respondeu, por outro tratamento e não respondeu, por outro tratamento e também não respondeu, e aí eles vão exigindo cada vez maior complexidade da abordagem, já que eles não tiveram um sucesso de resposta com os primeiros passos, né, dos tratamentos que geralmente vão solucionar aí 80 a 90% dos casos. Mas o que eu queria falar aqui não é da refratariedade propriamente dita, porque ainda bem, esses são a menor parte dos casos, né? São casos mais graves, são casos de maior comprometimento. Mas o que eu acho importante a gente estar atento é das falsas refratariedades, né? Por quê? Porque os tratamentos eles precisam seguir alguns princípios, né? Assim, psiquiatria já é uma área tão nebulosa, já é uma área com tão pouca objetividade, tão difícil da gente ter um entendimento mais preciso do que está acontecendo de fato na vida daquela pessoa, que se a gente perder a linha desses poucos elementos de objetividade que a gente pode ter, aí a gente fica mais sem rumo ainda, né? Então, o que é a falsa refratariedade ou pseudo-refratariedade? É aquela pessoa que ela já fez vários tratamentos e esses tratamentos foram dados como não tendo funcionado. Mas na hora que a gente vai investigar melhor, esses tratamentos não foram feitos da forma correta para que a gente pudesse definir que eles não funcionaram. Por exemplo, para você falar que determinada medicação não funcionou, ela tem que ter sido usada a partir de uma determinada dose e pelo menos por determinado tempo. Algumas medicações elas precisam ser tomadas com alimento, porque se você não toma ela com alimento, a absorção é quase nenhuma, né? Um exemplo é a lurazidona e a ziprasidona. Outras medicações elas precisam ser controladas pela dose no sangue, como por exemplo o lítio, né? Assim, a gente usa a dosagem de lítio para determinar qual é a quantidade de lítio no sangue que aquela dose que a pessoa está tomando. E para cada objetivo de tratamento tem um nível ali de quantidade de lítio no sangue que é preciso. Se a pessoa fala que está fazendo tratamento com lítio, que fez tratamento com lítio que não funcionou, mas ela nunca dosou o lítio, é possível que, na verdade, assim, ela tenha usado o lítio, mas eu não sei se ela atingiu uma dose terapêutica, para eu poder falar assim, não, usou em dose terapêutica e não funcionou, né? Um detalhe aqui, é só um adendo, né, um pouco fora do tema, que eu vejo acontecer algumas vezes, chegar a pessoa aqui trazendo um exame de lítio e dizendo que o médico falou que ela tinha depressão porque o lítio dela estava baixo. Olha, o lítio é um sal que a gente não tem no organismo, tá? Então, qualquer pessoa que não toma lítio e dosar o lítio vai vir zero, né? Antigamente vinha indetectável, agora os laboratórios estão mandando um valor assim, de 0,1. Esse 0,1 é o que corresponde agora ao indetectável. Isso vai ser o resultado do exame de todo mundo que não toma lítio, porque o lítio não existe no organismo. Se o lítio não existe no organismo, não faz sentido você dizer que você está com depressão porque você está com lítio baixo, tá? A dosagem de lítio ela é usada para determinar a dose que você vai usar de lítio. Porque só vai ter uma quantidade de lítio no organismo aquela pessoa que está tomando o lítio. Quem não toma o lítio não tem lítio no organismo, tá? Então, isso de que lítio baixo quer dizer que está com depressão, isso não existe. Mas voltando aqui para o nosso tema refratariedade. A importância, né, assim, então, da gente definir com precisão
o que é refratariedade, o que foi refratário, o que não respondeu, principalmente assim, a maioria dos tratamentos levam tempo para trazer resposta, né? Por exemplo, os antidepressivos, os remédios para ansiedade, eles podem levar assim de 2 a 6 semanas para fazer efeito. Agora, um efeito importante com 2, 3 semanas, ele não é o mais comum da gente ver, né? Assim, às vezes o efeito começa com 3 semanas e aí ele vai aumentando até que a gente veja o tanto de efeito que aquilo deu e para depois ver se vai aumentar, se não vai. Mas assim, para eu falar que aquele tratamento não funcionou, primeiro, eu tenho que ter usado por um tanto de tempo adequado, né? E, além disso, eu preciso ter chegado a uma dose adequada, porque se a pessoa tomou um medicamento numa dose abaixo do indicado por um tempo muito longo, pode ter falhado porque a dose foi baixa. Se a pessoa tomou uma dose correta, mas por um curto período de tempo, pode ter falhado porque o tempo para definir falha ou resposta não foi respeitado. Um neuroléptico, né, medicações usadas aí para quadros de psicose, transtorno bipolar, geralmente você vê ali um início de resposta no 7º, 10º dia, mas pode levar até 4 semanas para ter resposta. Então, isso aí de que a pessoa foi ao psiquiatra, tomou um remédio e foi bater e valer, isso não tem muito a ver com a capacidade do psiquiatra, não. Às vezes é sorte mesmo, né? Assim, porque não é o que a gente espera acontecer, né? Assim, o que a gente espera é esse caminho aí mais difícil, mais tortuoso, mas é muito importante que a gente tenha disciplina e consistência nele. Porque assim, não deixa de ser uma situação chata, né? Assim, você quer ir no médico, tomar um remédio e já ver logo o resultado. Mas fato é que o resultado nos tratamentos psiquiátricos, eles têm esse tempo assim para que eles possam aparecer, né? E sempre havendo a possibilidade deles não aparecerem, né? E aí é aquela situação, né? A pessoa começa o tratamento, a gente está insistindo numa medicação que ela não está fazendo efeito aí por 1, 2, 3, 4 meses, e aí a gente está aumentando dose, a gente está pedindo para guardar um pouco mais de tempo com aquele mesmo tratamento e não está vendo efeito, e ainda tem o risco de você chegar lá depois de 5 meses, 6 meses insistindo em um determinado caminho e falar assim, não deu certo, né? Assim, vamos ter que ir para outro caminho. É uma situação desagradável, né? Assim, não só para o paciente, para o médico também, né? Assim, a gente também fica na expectativa de ver resposta, que dê certo logo, que a pessoa que está tratando com a gente obtenha melhora, né? Então é muito desagradável quando depois de algum tempo tratando, você não vê resposta e aí que você vai mexer na sua linha de tratamento, né? Assim, é chato? Mas é importante que a gente tenha essa disciplina, porque senão corre esse risco de você ficar tentando a sorte, né, de tomar uma medicação e ela ter um efeito rápido e meio que milagroso, mas isso provavelmente não é o que vai acontecer, né? Assim, o que tem mais chance de acontecer, se você não tem essa disciplina e esse foco, você está aí há muito tempo tratando, já tomou tudo quanto é remédio e acha que nada serve para você, né? E já emendando aqui para falar disso, falando desse negócio das falsas refratariedades, a gente já falar do nosso outro tema, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Esse quadro, em especial, eu gosto de já deixar muito claro para o paciente, logo no início do tratamento, que, via de regra, ele precisa de doses mais altas de remédio e de mais tempo
para que eu possa dizer que houve falha no tratamento. Ih, rapaz, ó, você consegue editar isso aqui? Na verdade não tá nem aparecendo. Ah, então tá bom. A blusa? É, que tem um... Normalmente a legenda vai ficar mais ou menos aí. Tem muita dobrada também, né? Ah, beleza. Vou deixar você dar uma respirada. Não, eu dou pra tossir.